Olá, boa tarde. Tivemos um atraso de 2 minutos porque aconteceu alguma coisa e a gente não conseguiu visualizar aqui e entrar ao vivo. Bom, é, agradecer a todos, né? O nosso projeto A Professora Quer Saber começa hoje e hoje a gente vai receber um juiz federal, um professor também da FATES Fadisa, também, juiz federal, excelentíssimo doutor Paulo Bueno, que eu já vi que já acabou de chegar. Vitória já colocou aqui o nosso comentário, a gente já vai fixar, eu vou recebê-lo e a gente continua já com o nosso convidado. O que já havia sido cogitado na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. E até aquele momento havia muitas dúvidas a respeito sobre o acordo, porque ele não estava previsto em lei. Então houve até uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade do instituto que havia sido previsto numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Pois bem, em linhas gerais, com algumas pequenas diferenças, foi mantido o acordo de não persecução penal. Atraso mínimo de 1 minuto, mas eu sempre sou muito pontual, né? Então eu estava até estranhando, não sabia o que estava acontecendo. Bom, nosso projeto A Professora Quer Saber, que é um projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E tem recebido convidados. Boa tarde. Boa tarde. Me perdoe o atraso de 3 minutos, mas Imagina. A gente começa. Gente, eu estou falando aqui com o excelentíssimo juiz federal, doutor Paulo Bueno, que eu não sei se vai me autorizar a chamar apenas de doutor, se prefere que eu mantenha o pronome de tratamento. Pode chamar. Eu me lembro de um belo livro do Humberto Eco, que ele falava que o nome mais importante para ele era o nome dele mesmo, né? O nome que os pais deram para ele. Então pode me chamar de Paulo, que é o nome mais importante que tem para mim. Eu acho que o doutor vai vir junto, então, mas é uma gratidão muito, muito grande que temos de estar nesse momento aqui, de tê-lo aqui conosco, de aprender, sempre uma aula, eu tenho aprendido muito, o nosso projeto já fez mais de 70 entrevistas, ele nasceu por conta da pandemia, mas ele está indo para além disso, que eu espero que essa pandemia acabe logo, mas nós temos feito muitas entrevistas e o tema ele não ficou restrito ao mundo do direito, nós abrimos para a educação de modo geral, porque entendemos que o processo de educação ele é muito mais abrangente, né, que é somente a nossa carreira, e nós temos sido muito felizes com todos que passam por aqui, né, já criamos até um lema, né, que é os bons passam por aqui. Então, espero fazer o jus, né? Com certeza. É uma alegria muito grande e eu só tenho a agradecer, tá bom? O nosso tema hoje é um tema muito interessante, porque esse mês nós temos conversado muito sobre questões relacionadas ao direito penal. E é algo que interessa muito, porque é o bem valioso da vida que está em questão. Então, doutor Paulo, que também é professor da FATES Fadisa, e eu disse para a professora Arleide, falei, professora, estou encantada com o seu corpo docente, né? São todos de excelência, né? Fiquei muito feliz. Então, quero dar as boas-vindas e quero lhe passar a palavra, mas já com uma primeira pergunta. Claro. Que o senhor possa nos explicar o que é exatamente um acordo de não persecução penal e justiça restaurativa. Por quê? A pergunta. Porque por aqui passam não só advogados e magistrados e professores, mas também passam muitos estudantes. Então, a gente sempre procura levar de uma forma bem didática, até porque depois, se o doutor autorizar, vai poder ficar gravado ou não, e aí é matéria de aprendizado para todos nós. Então, a palavra está com o doutor. Bom,
A gravação está autorizada, sem problemas. É, sobre o acordo de não persecução penal, bom, um breve histórico, né? Ele foi introduzido no Código de Processo Penal pela lei anticrime, né? A lei que surgiu que foi editada em 24 de dezembro, né? De 2019, né? Uma lei às vésperas do Natal, e ela entrou em vigor em janeiro desse ano. Certo. E em janeiro desse ano, né, nós tivemos, no fim de janeiro, tivemos a vigência da lei, depois tivemos depois tivemos as festas, né, o carnaval, e depois nós tivemos a pandemia. Então eu creio que até o momento não houve tempo assim de, vamos dizer, de consolidar entendimentos. Mesmo agora, os primeiros acordos estão sendo feitos somente agora nos últimos tempos muito recentes, agora no último mês, depois da reabertura dos fóruns, da nossa retomada gradual, né, pós a fase mais aguda da pandemia, por assim dizer. E é um instituto que já havia sido cogitado na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. E até aquele momento havia muitas dúvidas a respeito sobre o acordo, porque ele não estava previsto em lei. Então houve até uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade do instituto que havia sido previsto numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Pois bem, em linhas gerais, com algumas pequenas diferenças, foi mantido o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. Certo. Mas então, vamos tentar entender, afinal, o que é o acordo de não persecução penal. E aqui nós diríamos que eu particularmente fiz uma brincadeira outro dia, que o acordo de não persecução penal ele poderia mudar a ordem dos fatores. Eu chamaria mais de acordo penal de não persecução. E por que isso? Interessante. Bom, vamos lá. O acordo de não persecução penal, em linhas gerais, é um mecanismo de justiça penal consensual. Na linha do que nós já tivemos no passado, transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, e suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Só que esses dispositivos, eles eram muito restritos. Então, a transação penal era para infrações de menor potencial ofensivo, tão somente, e aquelas cuja pena máxima, né, no início da vigência da lei, um ano, depois houve alteração, agora 2 anos, pena máxima até 2 anos. Então, são poucas infrações. Suspensão condicional do processo, também pena mínima, né, 1 ano. Sim. Também não são tantas infrações assim. Tem um pouco mais que as da transação penal, mas também não são tantas. E agora, acordo de não persecução penal, ele já estende, porque ele coloca que agora a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, nós já temos uma grande gama de crimes passíveis de serem regulados, né? Passíveis de serem resolvidos pelo acordo de não persecução penal. Bom, uma das ideias do projeto, e que muito se falava, era que se tentasse transferir para o Brasil algo parecido com o plea bargaining dos Estados Unidos. Então, plea bargaining, a maioria embora a gente veja muito júri nos filmes norte-americanos, a maioria dos conflitos criminais nos Estados Unidos, eles são resolvidos por meio do plea bargaining. Então, o investigado, o réu, ele confessa a prática do crime, e tem que ser uma confissão circunstanciada, ele tem que dizer exatamente o que aconteceu,
como ele praticou o crime, e daí ele vai receber uma pena. E essa pena, no plea bargaining norte-americano, pode ser uma pena privativa de liberdade. E por que? Porque os réus nos Estados Unidos eles costumam aceitar isso? Porque, às vezes, a aceitação dessa pena privativa de liberdade, ainda que num parâmetro alto, 10 anos de reclusão, pode ser a diferença de uma condenação à pena de morte. No processo do júri mesmo, ou pode ser a diferença de uma pena muito, muito maior. 30 anos, 40 anos, ou até prisão perpétua. Então, existe uma preocupação muito grande dos réus nesse sentido. E até é uma das críticas que se fazem ao Instituto nos Estados Unidos por conta dessa pressão enorme que existe sobre os réus. Então, existem até casos, existem até algumas séries, alguns filmes documentários retratando que muitos réus acabam confessando falsamente crimes por medo da pressão, né? Pressão de ter uma pena muito alta, uma pena muito grande. Então, existe essa preocupação, existe essa crítica. Agora, a inspiração, a gente pode dizer que foi essa. Agora, no Brasil, o nosso acordo de não persecução penal, ele não diz respeito à possibilidade, ele não prevê a possibilidade de uma aplicação de pena privativa de liberdade. De resto, como também não está previsto na transação penal e na suspensão condicional do processo. Só que aí nós temos o artigo 28-A, né, que foi agora recentemente inserido, que trata do Acordo de Não Persecução Penal, que eu vou chamar agora vou chamar pela sigla para a gente falar mais rápido, a ANPP. O ANPP agora ele está previsto no artigo 28-A, e ele contém duas condições que são muito interessantes, né? Uma das condições possíveis é a prestação de serviços à comunidade. E eu vou até pegar um código aqui, mas ele fala, o artigo 28-A, ele trata expressamente na forma do artigo 45 do Código Penal. Então, ele fala da pena restritiva de direitos, prestação de serviço à comunidade, exatamente na forma como está prevista no Código Penal. E também ele coloca, dentre as condições, a mesma coisa em relação à prestação pecuniária. Então, a prestação pecuniária também está da mesma forma prevista no artigo 28, inciso 4, e vai ser aplicada na forma do artigo 45 do Código Penal, tá? E a prestação de serviços na forma do artigo 46 do Código Penal, que são os dispositivos que tratam da pena. Mas daí alguns perguntarão, mas isso não viola a Constituição? Porque nós não estamos tendo aqui um julgamento sem pena, uma pena sem julgamento. Então, essa pena sem julgamento não violaria aquela velha máxima latina, traduzida em princípio para a gente, o nulla pena sine iudicio? Não teríamos, então, um dispositivo inconstitucional? Daí muitos dirão, não, mas veja só, o artigo 28-A, parágrafo 12, ele resolve essa questão, porque ele fala que a celebração e acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3, parágrafo 2º do artigo, ou seja, que é uma restrição que, uma vez feito o acordo, o réu não pode beneficiar de um novo acordo nos próximos 5 anos. Mas então ele não vai fazer... a transação, né, doutor? A transação penal também já era nesses termos, né? Exatamente. Então, os mesmos termos da transação. Só que a transação penal ela não foi tão explícita nas penas.
E o acordo de não Uhum. persecução penal, ele fala da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária. Ah, Uhum. mas, então, aí não é, mas daí alguns dizem, vão dizer o seguinte, olha, mas o parágrafo 12, né, fala que não deixa claro que não é pena porque não consta como condenação criminal. Então Uhum. tudo bem, né? Então a gente pode ficar com isso, né? E alguns ainda darão mais uma justificativa. Olha, a gente pode pensar também no caso da multa, né? Porque a multa, ela existe no âmbito criminal, ela existe no âmbito civil, ela existe no âmbito administrativo, e nem por isso, quando uma multa é proferida, por exemplo, no âmbito administrativo, diz que existe uma violação, né, a pena sem julgamento. Verdade. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Só que daí o professor Gustavo Badaró, da Universidade de São Paulo, na última edição do livro dele, ele também faz uma brincadeira a respeito, né? Sobre o NPP. E ele fala que, olha, na verdade, o legislador utilizou aqui um truque de ilusionista. Ele chama de condição aquilo que é pena. Ou seja, então, as condições aqui são condições possíveis. Inciso 3, prestação de serviços à comunidade. Inciso 4, prestação pecuniária, que são penas restritivas previstas no Código Penal. Então, ele fala que o legislador utilizou esse truque de ilusionista ao chamar de condição aquilo que, na verdade, é pena. Porque a forma de aplicação vai ser a forma do Código Penal, que é a forma das penas. Entendi. Mas eu iria além o professor Gustavo Badaró, ele não menciona isso, mas eu aproveito a mesma brincadeira dele e acrescento o seguinte: olha, foi um truque de ilusionista, mas foi de um péssimo ilusionista. Porque é o seguinte, um bom ilusionista, vamos dizer, ele pegaria uma cartola, mostraria a cartola vazia e depois tiraria o coelho da cartola. Aqui, digamos, o legislador foi um péssimo ilusionista. Ele mostrou a cartola com o coelho dentro para todo mundo ver e falou: olha, vou tirar um coelho da cartola. E tirou. Olha a minha mágica. Então foi como se o legislador fizesse isso. Porque a lei contém uma previsão que eu diria um tanto incompatível com essa visão de que não se trata de pena. Porque ele fala o seguinte, as condições, e ele vai falar isso exatamente no parágrafo 6º, as condições, o acordo, uma vez homologado, ele vai ser fiscalizado pelo juízo de execução penal. Mas o que a gente fiscaliza no juízo de execução penal? Somente as penas. Mas a gente não está falando que não é pena isso aqui? Então, por que quem vai fiscalizar isso aqui é o juízo de execução penal? Então, nós temos, olha, nós só podemos dar uma resposta. Por que o juízo de execução penal vai fiscalizar algo que não é pena? Dê a resposta. Porque é pena? Ou porque não é pena? Então, a gente fica uma questão, digamos, quase surreal. É quase surreal, porque diferentemente isso ocorre de forma diversa do que ocorreu na transação penal e na suspensão condicional do processo, que eram feitas condições que eram fiscalizadas pelo próprio juízo, né? Pelo próprio juízo onde corria o processo. Agora aqui não, a gente vai pegar esse processo, uma vez homologado o acordo de não persecução penal, e a gente vai transferir para outra vara que vai cuidar de execução penal. Então, às vezes, por exemplo, na Justiça Federal, existem algumas varas que são varas únicas, né, subseções pequenas, mas nas varas maiores, por exemplo, na própria capital de São Paulo, que tem 10 varas criminais, então todas as varas criminais que fizerem acordo vão mandar todos os acordos de não persecução penal homologados para serem fiscalizados pelo
juízo de execução penal, que no caso da Justiça Federal Criminal de São Paulo é a primeira vara. Então nós temos aí algo surreal, né? E é por isso que eu chamo, acho que melhor seria dizer que isso aqui é um acordo penal de não persecução, porque nós estamos aplicando uma pena, só que sem persecução, sem processo. Então, existe essa questão. Agora, a pergunta que a gente poderia fazer, qual foi a finalidade do acordo de não persecução penal? Sim. Ele foi algo feito para punir ou foi feito para não punir? Certo. Ele foi feito para punir mais ou para punir menos? Então, essa é uma grande questão que a gente pode colocar. E, aproveitando essa questão, eu entro um pouco no tema eu já começo a poder entrar no tema da justiça restaurativa. Então, um breve histórico da justiça restaurativa. Bom, nós temos diversas iniciativas, né? Até o momento, nós tivemos várias iniciativas no âmbito da justiça estadual, principalmente, e principalmente no âmbito de questões relacionadas à infância e juventude, onde não existe propriamente a aplicação de pena. Então, qual que é o intuito da justiça restaurativa? Para falar sobre isso, eu me permito fazer uma breve historinha. Eu também uma breve história, também me aproveitar do surrealismo, né? Vou fazer uma breve historinha surreal. Então, imagine que nós estamos, né? Nós vivemos num determinado condomínio. E esse condomínio tem algumas regras exóticas, que nós vamos ver daqui a pouco. Chega lá, a gente acorda com uma notícia terrível. O nosso filho, que já é adolescente, mas nosso filho ele foi lá e furtou um bolo da vizinha. Bolo da vizinha, uma senhora idosa, que estava lá. Ela havia preparado para a neta, né? Então estava toda aquela questão. E era uma senhora pobre e tudo, e a gente começa a pensar, mas por que o nosso filho fez isso? Por que ele fez essa... Não tinha comida em casa? Não tinha comida? Não, a gente vai resolver essa situação. O que, vamos dizer, pais conscientes, pai e mãe conscientes fariam? Fala com o filho, fazer ele entender o erro dele, o erro que ele cometeu, e fazê-lo ir se desculpar com a vizinha de quem ele furtou o bolo e fazer, né, com que ele se responsabilizasse por uma eventual reparação, né? O que ele podia fazer para reparar o dano feito para essa vizinha, né? Então, até aí, está tudo normal, né? Tá tudo dentro da normalidade, então não tem nada de surreal aí. Só que, como eu já disse, a gente vive num condomínio surreal. A gente toma conhecimento, a gente fala, não, são essas as providências que a gente vai tomar. Só que daí toca a nossa campainha. E a gente vai ver o síndico do prédio acompanhado de 2 seguranças. Bom, não sei se o senhor ficou sabendo, mas o seu filho aqui furtou o bolo da vizinha. É? Não, fiquei sabendo, mas eu já vou dar um jeito nisso. Não. O síndico fala, não, nós é que vamos dar um jeito nisso. Porque, acho que o senhor já leu, né, nossa convenção de condomínio, e nós temos um espaço reservado para os jovens que cometem ilícitos, né? Então, o seu filho vai ficar confinado nesse espaço aí, junto com os outros jovens. Mas eu não fiquei sabendo, nunca fiquei sabendo desse espaço, mas quem que está lá dentro? Daí o síndico começa a enumerar. Bom, olha,
nós temos lá dentro outros jovens que furtaram também, nós temos jovens que roubaram, né? Uhum. Que é pior ainda, né? Utilizaram de É, violência. Nós violência. temos jovens que andaram vendendo drogas aqui pelo condomínio. Nós temos jovens também que cometeram atos de moléstia sexual contra as meninas aqui. Isso é inadmissível. A gente tá tudo lá. E a gente colocou gente lá que tentou até matar o pai, está lá dentro. Uhum. Eu falei, mas meu Deus, mas o que vai acontecer com meu filho? Não, ele vai ficar lá durante um tempo e ele vai aprender a seguir as regras aqui do condomínio. Daí a gente pergunta, mas como ele vai aprender? Não, ele vai ficar lá um tempo dentro e vai aprender. Certo. Mas como? Como? Vai ter alguma coisa? Não, ele vai ficar lá um tempo. Então, Uhum. na medida do possível, nós tentaremos achar algumas atividades educativas para ele, mas, enfim, dentro do possível, né? Porque tem muita gente lá dentro, a gente não dá conta de tudo. Daí a gente tenta argumentar, não, mas, olha, o que a gente não quer que o nosso filho saia impune dessa. Eu quero que ele, entender o que ele fez, fazendo entender o erro dele, e ir pessoalmente à vítima para se reconciliar com ela e para se responsabilizar pelo erro que ele cometeu. É. E daí o síndico, não, olha, na verdade eu vejo aqui que o senhor está querendo passar a mão na cabeça do seu filho. Não, nada disso. Vamos cumprir as regras, ele vai lá para dentro. E daí a gente desesperado, né? Bate na porta do vizinho e conta toda essa história para ele e fala, olha, mas eu não quero passar a mão na cabeça do meu filho, eu quero fazê-lo entender, quero que ele se responsabilize de fato. Se ele for lá dentro, ficar lá dentro, por que ele vai se responsabilizar? É capaz de ele piorar com as pessoas que estão lá dentro. E o meu vizinho ele simplesmente fala o seguinte, olha, isso aqui, não tem jeito. Você está acreditando em doente ou está tentando passar a mão na cabeça do seu filho. O seu filho vai lá para o confinamento para ele aprender. Mas como ele vai aprender? Não interessa, ele vai aprender e pronto. Então daí chega um momento que a gente acorda e pensa, puxa, ainda bem que a gente vive numa sociedade em que as pessoas sabem que... E daí a gente começa a pensar assim, mas será que as pessoas sabem? Será que existe essa consciência? Não, parece que as pessoas acreditam na prisão como uma grande solução para todos os problemas. E eu digo isso, eu utilizei o caso do furto num momento em que agora parece até exagero, né? Não, mas o furto... Bom, o furto já é bem verdade que na forma qualificada, né, como explosivo, mas pela lei anticrime, agora o furto qualificado é crime hediondo. É crime hediondo. Então, vamos dizer, a grande possibilidade de que o furto qualificado naqueles moldes agora passe a ensejar a pena privativa de liberdade é enorme. E nós temos um problema aqui de encarceramento em massa. E muitas vezes, né, um encarceramento que se mostra pelos olhares da criminologia como altamente seletivo. Então, nós temos, por exemplo, às vezes a gente vê, o sujeito aqui furtou quantia pequena, mas como ele é reincidente, ele vai ficar preso. E às vezes nós vemos pessoas que, vamos dizer, responsáveis por crimes contra o mercado de capitais, crimes tributários em valores, fraudes milionárias. E essas pessoas, elas não estão na prisão. Por quê? Porque a pena é baixa e porque, vamos dizer, todo aquele tempo lá que eles praticaram a fraude é considerado como
como meramente continuidade delitiva, né? E Acho que deu uma leve travada no nosso vídeo aí com o doutor Paulo. Vamos aguardar só um minuto, gente. A gente está falando aqui com o excelentíssimo juiz federal, doutor Paulo Bueno. Quero agradecer as pessoas que eu já vi passando por aqui, doutora Arleide, Márcia Calvão, Madu, Neiva, Giane Fontoura. Conheço pelo meu primeiro nome. Eu acho até que ele caiu, e aí vou tentar convidá-lo novamente para ver se ele consegue retornar. Ou então aguardo só um pouquinho para ver se ele consegue retornar aqui para a gente. Essas conexões, elas acontecem, são assim mesmo, né? De vez em quando acontece uma intercorrência e a gente vai se adaptando, tá? Nós estamos falando aqui olha, ele já voltou, oh, coisa boa, né? Isso acontece. É, a gente está lidando com tecnologia, está todo mundo tendo que se falar assim, né? De longe, né? Doutor Paulo, me eu perdoe, mas voltei, esse mundo eu caí. tecnológico tem dessas coisas. Isso acontece, tá bom? Eu Mas o caí. doutor, eu vi. Mas a gente estava aqui aguardando, tá? E o doutor pode finalizar a sua fala. A gente estava aqui só aguardando seu retorno. Tá ótimo. Então, nós vivemos numa espécie de crença numa justiça retributiva que se mostra muitas vezes seletiva. E É. qual que seria o objeto da justiça restaurativa? Lembram da historinha surreal? Então, eu queria que meu filho, né, que cometeu ilícito, eu queria entender o que o levou a fazer isso, porque tem comida em casa, né, ou por N fatores, né? Então, a gente quer entender o que o levou ao ato, e a gente quer que, ele compreenda a natureza do erro dele, Uhum. e a gente quer que ele se responsabilize pelo erro dele, reparando o erro na medida do possível, na medida das possibilidades dele. Então, isso que a gente pensou para com o nosso filho, né, como se fosse o nosso filho, isso é o que pretende a justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa não é algo que é feito para passar, entre aspas, passar a mão na cabeça de alguém. Justiça restaurativa é justamente para possibilitar que, vamos dizer, o conflito seja resolvido entre as próprias partes, né? Entre as próprias partes do conflito, e que, principalmente, aquele que cometeu o ato que viola a lei penal, que ele seja capaz de compreender o próprio erro e que seja capaz de se responsabilizar por ele. Responsabilizar ativamente. Porque, digamos, quando a pessoa simplesmente por um determinado crime, ela é trancafiada numa prisão, a responsabilização dela não é propriamente ativa, porque ela não repara o dano causado. Não tem condições de reparar. Então, essa é a ideia da justiça restaurativa. Então, qual que é a relação entre acordo de não persecução penal e justiça restaurativa? Bom, ainda nos tempos da resolução, quando eu era juiz lá na subseção de Assis, que é uma cidade aqui de São Paulo, que ela fica muito próxima de Londrina, no Paraná, o procurador da República de lá me perguntou o que eu achava dos acordos de não persecução penal. Aí eu fui correr atrás para estudar, né? E uma coisa que eu acabei percebendo é que o acordo de não persecução penal, ele possibilitaria, digamos, uma intersecção com a justiça restaurativa. Então, eu estava trabalhando tanto a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, quanto a resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que é uma resolução que trata da justiça restaurativa. Então, como é que a gente fez lá?
O primeiro caso, a gente pegou um crime de moeda falsa Uhum. e a gente fez o possível ali, no acordo, para deixar a parte livre para aceitar ou não o acordo, mas para explicar todas as, vamos dizer, tentar explicar todas as consequências do ato, caso realmente ela tivesse praticado aquele ato. Então, ela tentou passar uma moeda falsa e aquilo ali gerou uma série de transtornos para o comerciante. E o comerciante era alguém que era um comerciante autônomo, um comercinho pequeno. Do tempo que ele precisou ir, só de ele precisar ir na delegacia para depor, o negocinho dele ficou fechado, não tinha ninguém para ficar no lugar. Então, isso, vamos dizer, são uma série de consequências invisíveis do crime que acabam por, vamos dizer, não serem vistas pelo processo penal. No processo penal, a vítima acaba sendo tratada como se fosse uma mera testemunha. Então, a gente acaba não dando importância para ela. E a justiça restaurativa, ela tem, sempre que houver uma vítima, ela busca, ainda que não seja, vamos dizer, uma vítima formalmente considerada vítima, mas alguém que tenha sofrido o impacto do crime. A justiça restaurativa vai atrás para tentar, vamos dizer, pegar todos os envolvidos, né, e ver as necessidades de cada um. Embora eu não soubesse, depois eu vim a conhecer, porque eu procurei divulgar o que tinha acontecido e depois vim a saber que a justiça restaurativa, nesses moldes, com acordo de não persecução penal, estava sendo aplicada até de uma forma mais estruturada na Justiça Federal de Uberaba, em Minas Gerais. E lá o que eles fazem? Lá eles têm toda uma equipe de facilitadores restaurativos, tudo nos moldes do CNJ. Então a pessoa, ela vai para lá, o réu investigado, que comete uma infração passível, né, de ser vista na justiça restaurativa. Então ele vai para lá e ele passa pelos círculos, vê se é o caso, se ele aceita, né, se responsabilizar pelo fato. E aí a justiça restaurativa, a resolução do CNJ, tem um artigo que fala também da admissão dos fatos vamos dizer, pelo infrator. E isso, essa admissão dos fatos da resolução e a confissão do acordo de não persecução penal, que são exigidos, eles acaba sendo possível diálogo entre ambos os institutos. E assim, o acordo de não persecução penal pode ser uma forma da gente trazer a justiça restaurativa para a resolução dos problemas criminais. E o que acontece em Uberaba? Todo o acordo, vamos dizer, toda a reparação que é pensada de uma forma horizontal, com o próprio investigado tomando consciência do seu erro e vendo de que forma ele pode repará-lo. E isso, claro, um trabalho feito com o auxílio dos facilitadores. E uma vez concluído esse trabalho, ele vai para a homologação do acordo de não persecução penal. Então, isso é o que tem acontecido em Uberaba já faz um tempo. Recentemente, aqui em São Paulo, foi criado, no fim do ano passado também, o Centro de Justiça Restaurativa da Justiça Federal da Terceira Região. Então, com base nisso, e agora nós estamos tendo nossos facilitadores restaurativos, agora nós estamos com um primeiro caso e também envolvendo moeda falsa na minha subseção atual, onde eu trabalho atualmente, que é a 2ª Vara de Mogi das Cruzes. Nós já conseguimos, né, que esse caso seja visto assim num primeiro momento pelo Centro de Justiça Restaurativa. Então nós temos a possibilidade de ter um primeiro caso na Justiça Federal em que formalmente se utilizou a via da Justiça Restaurativa.
tentando essa, uh, tentando essa integração dessa nova, vamos dizer, vou colocar desse novo paradigma de justiça, uma justiça que visa a que a pessoa efetivamente se responsabilize pelos fatos, e não que ela tente a todo custo fugir da responsabilização, como muitas vezes ocorre no processo penal. Então, em linhas gerais, é isso. Eu achei perfeita a sua explicação e aprendi muito. E eu ia até perguntar, e acabou é, que ficou contida até na sua explicação, porque foi muito completa, eu até ia perguntar exatamente essa questão desse cotejo com a Lei 9.099, porque a gente já tinha essa ideia, né, da transação penal, né, mas como o doutor falou, né, lá na transação a gente não vê a pena, porque na realidade o objetivo é não ter nem a questão da reincidência. E aqui a gente, apesar de não ter, como o doutor falou, foi a troca de nomes e criou, e tem a pena, né, até porque a VEP é trazida porque ela é trazida para o momento ali final. Até falei isso outro dia na live aqui com o professor Cauê Ueso, que essa organização, né, essa organização relacionada ao direito penal no Brasil, ela não é muito bem entendida, né, por parte da população, porque as pessoas não sabem como que é o processo penal e que é o fim dele, isso é transferido para uma outra fase, uma outra estrutura, tem um outro juiz para que aquilo seja cumprido, aquela pena. A gente não tem muito essa noção, a gente acha que tudo começa e termina no mesmo ponto, né, dentro do direito penal. A população, de modo geral, não tem. Mas essa questão da responsabilização que a justiça restaurativa traz, talvez, a meu ver, a possibilidade daquela pessoa que causou o dano perceber se ele estiver no lugar contrário, né? Ele vai ter uma proximidade tão grande com a possibilidade de restaurar aquilo, porque talvez ele, se ele tiver a oportunidade de ter mais um contato mais próximo, ele vai falar, e se fosse comigo? Talvez as pessoas gostem do bolo, que o doutor falou, né? Às vezes é um ato tão simples, né? Uma brincadeira, uma coisa de criança, uma coisa de menino. Mas às vezes o menino fala, poxa, mas a pessoa ficou tão triste, porque... Então, aquela inversão de papéis, às vezes, ensina mais do que simplesmente fazer o que a sociedade impõe, né? Tirar da vista da gente, né? Encarcera, coloca todo mundo lá, tira da minha vista, limpa a sociedade. Mas limpa a sociedade é igual limpar de uma forma que a gente, dona de casa, não deve fazer, né? Pegar a sujeira e jogar para debaixo do tapete. Um dia o tapete vai estar lotado de sujeira. Então, a gente vai ter que perceber que, na realidade, a limpeza ela tem que ser preventiva, a gente tem que cuidar de tudo, manter a organização. A gente que também é dona de casa, a gente conhece esses meandros da organização. A justiça não pode ser diferente. Aqui o tempo voa, tá, doutor? Estamos com 45 minutos. E, então... Para finalizar aqui, então, pegar uma reta aqui no nosso caminho, né, que foi tão bem explicado, então, eu queria só que o doutor, se pudesse ampliar um pouco mais com essa questão desse agravamento dessa lei anticrime, se isso realmente tem esse viés, se coaduna com essa justiça restaurativa, porque se a gente vai trabalhar simplesmente com aquela visão de tirar da nossa frente, penalizar de uma forma mais gravosa, para transformar a sociedade num ator mais austero, será que isso resolve a situação? Será que isso se realmente se coaduna com essa possibilidade de resolver questões de forma mais eficaz? Então, se o doutor puder, nesse tempo que a gente tem agora, temos 10 minutos, se a gente puder finalizar com essa questão, eu agradeço. Eu digo o seguinte, a lei anticrime, ela acaba sendo um mosaico, né? Então, ela tem, digamos, ela tem diversas vertentes, ela não tem uma vertente única. Então, nós temos vertentes que, pela criminologia, a gente poderia considerar de lei e ordem, né? Por exemplo, colocar furto qualificado como crime hediondo.
vamos dizer, restringindo o nível de tolerância, né, da tolerância penal. Então, o furto, né, o furto é um ato banal da vida, né, um crime banal, mas agora ele passa a ser hediondo, né, hediondo é algo que devia ser, vamos dizer, os crimes excepcionais, os crimes mais bárbaros da sociedade, mas agora nós temos furto qualificado como crime hediondo. Então, é uma banalização dos crimes hediondos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos vertentes garantistas, né, a própria implantação do juiz de garantias, né, atualmente suspenso, mas vamos dizer, uma vertente garantista da própria lei anticrime. Então, a lei anticrime, ela tem, vamos dizer, diversas vertentes, né? É um mosaico, ela não pode ser considerada um instrumento simplesmente de maior repressão ou de maior garantismo. Então, ela tem diversas correntes ideológicas nela. Especificamente sobre o acordo de não persecução penal, se seria possível, com base nessa lei, a gente inserir a justiça restaurativa, eu vou invocar vamos dizer, aquele ditado clássico, né? E a sabedoria popular. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada, né? Se a vida só te dá limões, faça limonada com isso. Então, acho que a gente pode aproveitar, considerando a lei que está aí posta, o acordo de não persecução penal tal como foi proposto, a gente pode aproveitar para uma maior inserção da justiça restaurativa, sim, para a resolução dos conflitos criminais. E, claro, eu não estou colocando a justiça restaurativa, não estou colocando como uma panaceia ou como algo extremamente simples, muito pelo contrário, é extremamente difícil. Nós temos trabalhos já publicados, tem uma pesquisadora que publicou uma tese de doutorado de sociologia na USP, Juliana Tonch, ela escreveu sobre a justiça restaurativa, sobre as experiências no Brasil. E ela fala como muitas vezes é difícil que os próprios participantes passem a crer na justiça restaurativa, porque a fé nessa justiça penal, nessa prisão, acaba afetando a todos do sistema. Então, a gente fica como naquela situação, né? Se a gente não pensar em cada um, mas se fosse com o nosso filho, o que a gente ia preferir para ele? Que nós fôssemos lá, ensinássemos nosso filho, que nós fôssemos atrás, fizéssemos ele não passar a mão na cabeça do nosso filho, falar, não, a gente vai te proteger aqui. Não, fazê-lo ver o que ele fez de errado, fazê-lo compreender, fazê-lo se responsabilizar sobre isso. É claro que isso, na prática, vai demandar muito esforço, muito estudo e vai demandar uma mudança de uma cultura. Agora, o acordo de não persecução penal, pela sua abrangência, ele propicia essa mudança dessa cultura. Então, cabe a nós, né, operadores, estudantes, comunidade, principalmente comunidade, porque a justiça restaurativa acaba sendo uma forma de justiça comunitária, em vez de uma justiça oficial, né? É que a gente vai usar, né, o mecanismo do ANPP para homologar, né, para a gente conseguir dar um aspecto oficial para ela. Mas a solução, eminentemente, a gente quer que seja uma solução da própria comunidade. Então, eu acho que a gente tem espaço para isso. Não vai ser simples, vai ser difícil. Mas acho que com isso a gente pode melhorar as coisas e num trabalho de longo prazo, quem sabe a gente pode estender a justiça restaurativa para voos maiores. Mas a gente vai precisar de muito trabalho duro para isso. Acho que passa também por uma reformulação da própria sociedade, porque o entorno precisa se envolver, a gente precisa envolver outras áreas da sociedade, né? A gente vai ter que ter médicos, terapeutas, associações de moradores, a gente vai ter todo mundo envolvido
porque a gente vai ter que ter um olhar no sentido de a gente não quer só tirar da nossa frente, a gente quer modificar o olhar daquele que produziu o erro para que ele não faça de novo. Não é simplesmente ele deixe de fazer porque ele não está em contato com a possibilidade de fazer, mas que ele deixe de fazer porque ele mudou o olhar dele, ele entendeu que a lesão que ele provocou no outro é gravosa e prejudicial e não seria bom com ele. Então, acho que esse envolvimento social, acho que é um ponto de partida e existe luz no fim do túnel, né? Eu fiquei muito feliz com todo esse aprendizado. Aqui a gente tem um tempo muito restrito e eu até peço perdão por isso, porque senão o Instagram derruba a gente não consegue salvar, mas eu agradeço demais, Paulo. As portas estão abertas para o retorno quando quiser. Agradeço demais a FATESP Padisa, doutora Arleide, e agradeço a doutora Rafaela Valentim, que está assistindo a gente aqui agora, mandou um login, está ouvindo a gente lá de Portugal, lá de Lisboa. E eu digo sempre, os bons passam por aqui, porque esse espaço tem sido, além de muito democrático, ele tem sido muito inclusivo. Nós temos trazido várias pessoas e eu sou muito grata. Só quero agradecer, vou pedir licença ao doutor para a gente fazer uma foto oficial. Espera aí. Claro. Opa, fiz. Então, agradeço a sua participação. E agora o doutor faz parte da história da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quando nossos relatórios estiverem prontos e nossos certificados, a gente vai enviar com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Com muita honra. E eu agradeço muito o convite. Muito obrigada. Gente, a live vai ficar salva, porque o doutor Paulo autorizou, e aí depois eu mando o link para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado.